Olha só. Filmes que floparam no cinema, mas viraram sucesso como série de TV, mano. Eu tô muito curioso pra saber. Estamos assistindo isso aqui porque foi patrocinado o vídeo. E o primeiro episódio de Fronteiras do quê? Fronteiras do Universo, que é a série do filme da Bússola de Ouro. Eu sempre fiquei muito curioso pra saber mais sobre o universo. Tem muito filme que a gente prefere esquecer, mas alguma dessas pérolas acabam... Nossa, O Último Mestre do Ar é um filme que eu gostei de ver quando lançou, porque eu era criança, tá? Mas depois que lançou a série da Netflix, live action, e eu vi a primeira temporada, né, serialmente, vi todos os episódios um depois do outro, eu vi o quanto esse filme é ruim. Outras sendo agraciadas com a compaixão. Esse filme também, essa série, a série do alguma coisa Hunters, né? Cara, mano, eu vi o primeiro episódio, aí eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, mano, olha essa série, mano, essa série é um Teen Wolf piorado, mano. E olha que eu vi Teen Wolf inteiro, eu gostei, tá? Mas essa série eu não consegui engolir, cara. Eu terminei o primeiro episódio e falei, cara, essa série não é pra mim. E a misericórdia dos corações gelados dos executivos de Hollywood e acabam ganhando uma segunda chance como série de TV. Nesse vídeo, prepare-se para ver os humilhados sendo exaltados, porque hoje todo mundo que foi mal no cinema acabou fazendo... Eita porra, o que foi aquilo, mano? Conversando, que nome bom, nome bom. Seja muito bem-vindo ao Conversando. E se você tá numa maré de azar, teu chefe te pediu pra fazer relatório sexta-feira às 5 horas, você comprou todinho e veio sem canudo, ou você simplesmente deu uma topada com o seu dedinho na quina da parede e acha que nada dá certo pra você, calma. Porque tudo muda até bermuda, tudo passa até uva passa. E hoje, vamos falar de filmes que olha essa frase. muito mal no cinema, mas que acabaram sendo rebutados como série de televisão e que trouxeram mais alegria do que achar 20 conto no bolso da sua calça que tava indo pra máquina de lavar. O tema desse vídeo foi sugestão de vocês aí nos comentários, então primeiro de tudo, muito obrigado. E chega mais que a gente vai conferir quem foram esses afortunados agora. Pô, pior que parando pra... Mano, acho que eu não sei quais são, velho. Tem o da Bússola de Ouro que eu acabei de descobrir que existe... Qual outro filme que virou série? Tem esse aí do negócio dos Hunters, não sei o que, das tatuagens, né? Acho que eu não lembro nenhum outro que era filme e depois virou série e ficou bom. E como não começar essa lista se não falando de um caso que foi um dos maiores fracassos absolutos do cinema, que acabou se tornando um clássico da vergonha alheia, e não só isso, foi também um grande baque na carreira do diretor. Em 2010, Ixi, rapaz, vibrou com a chegada de O Último Mestre do Ar. Essa vibração toda logo se tornou em contorção de dor. O filme era pra ser uma adaptação live action da animação de Avatar, a lenda do primeiro livro, a outros dois filmes, formando assim uma trilogia que cobriria todas as temporadas da animação, porém acabou sendo um verdadeiro show de horrores. A história do filme era sobre o Aang, um jovem garoto que tem que dominar os 4 elementos para impedir que a Nação do Fogo escravize as tribos da água e o Reino da Terra. O diretor... Não, mas assim, ó, podem falar mal do filme, podem falar mal de muita coisa desse filme, mas não podem falar dos efeitos especiais, assim, também que faz muito tempo que eu não vejo, né? Mas desde que eu me lembro, os efeitos especiais desse filme eram excelentes, ok? O diretor e escritor dessa pérola era o M. Night Shyamalan, que tinha feito sucessos como O Sexto Sentido, mas que vinha de uma onda de péssimos filmes Corpo Fechado também. E Fim dos Tempos. E o Fim dos Tempos também parecia ter chegado para os fãs dessa saga quando eles viram essa adaptação nos cinemas. Porque esse filme aqui foi uma catástrofe, uma hecatombe. Sério, gente, foi pedrada de tudo quanto é lado, tinha criança chorando e o cacete entre um tinha adulto chorando, pô. Apressado, diálogos com mais exposição que a praia de Copacabana em pleno verão, além da desconstrução das personalidades das principais figuras dessa obra, O Último Mestre do Ar se tornou um dos maiores fracassos da história do cinema e amarga hoje inacreditáveis 5%. Caraca, 5% tá horrível. Nunca viram a luz do dia. Essa história, inclusive, foi o auge da enorme decadência do M. Night Shyamalan lá em Hollywood, porque se ele transitava entre a genialidade e a insanidade ali no começo da sua carreira, nesse momento aqui, depois de tantos fracassos sucessivos que iriam culminar ali com Depois da Terra, o cara acabou ficando na geladeira. Peraí. Mas Depois da Terra foi ruim? A galera achou ruim Depois da Terra? Eu vi e achei legal, achei interessante, achei legal. Eu não diria que foi tipo, caralho, que filme foda, mas tipo assim,
Filme interessante, tá ligado? Passos sucessivos que iriam culminar ali com Depois da Terra, o cara acabou ficando na geladeira por um bom tempo e só conseguiu sair dela depois que ele começou a colocar o próprio dinheiro pra fazer produções menores. Bom, Nossa, pra tu ver como o cara caiu, né, velho? O Mestre do Ar começou tropicando, mas recebeu uma segunda chance recentemente e foi resgatada pra ter uma nova adaptação, também em live action, produzida pela Netflix. O que geralmente também não me inspira muita confiança, tá? Só que nesse caso aqui parece que tem funcionado. Isso porque a série foi recebida com algum entusiasmo, em especial por parte do público, e tá lá bem avaliada no Rotten Tomatoes. Cara, vocês acreditam que até hoje eu não vi essa série live action, cara? Eu acho que eu vi 2 episódios, porque antes de eu criar o canal do Ranzin Cine, deixa o comentário lá, like e se inscreve. Cara, eu tava assistindo A Casa da Coruja junto com o Avatar, a Lenda de Aang. Porque eu queria ver toda a primeira temporada do desenho e depois a gente vê o live action. Só que eu comecei a ver o live action, eu parei de fazer a live. Eu vi só 2 episódios, mano. Eu não lembro. Quando lançar a próxima temporada, nós temos que ver, ok? Vamos ver a série primeiro. Logo em seguida, vamos ver o live action. Vou fazer a mesma coisa com One Piece. Quer dizer, eu não vou ver One Piece, né? Mas a gente vai ver a primeira temporada e depois vai ver a nova que vai sair agora em março, eu acho, né, One Piece. No momento em que eu gravo esse vídeo, em janeiro de 2026, a segunda temporada da série não tem data confirmada, mas tá marcada pra sair ainda esse ano no streaming. Bom, a gente ainda não teve um final completamente feliz, porque essa história ainda está em andamento, mas dá pra dizer que essa saga renasceu das cinzas. Você já viu fanfic de Harry Potter virar a própria saga de livros, gerar um universo completamente particular e ainda assim fazer um sucesso absurdo a ponto de ser levado para os cinemas? Rapaz, teve isso? Se ele falar o nome que eu conheço, eu vou ficar desacreditado, porque eu não sei nenhuma história que partiu de fanfic de Harry Potter e ganhou série, mano. Bom, se você não tá ligado nessa história, eu te apresento Instrumentos Mortais. Saga... Ah, Instrumentos... Agora faz todo sentido, Instrumentos Mortais. Ah, da série, né, que eu tava falando. Tem Hunters na porra do nome, mano. Eu lembro que eu vi o filme. Eu achei legal. Mas, obviamente, o filme não tem nada a ver com os livros, né? E aí eu fui ver aquele primeiro episódio que eu olhei e falei, gente, isso aqui não dá pra mim, não. De livros da Cassandra Clare, que era inicialmente uma fanfic do mundo bruxo, mas se desenvolveu de maneira própria a ponto de ganhar adaptação para os cinemas em 2013. A história é sobre a garota Clary, uma adolescente aparentemente comum, mas que acaba descobrindo ser parte de uma linhagem de guerreiros conhecida como Shadowhunters. Shadowhunters, era esse o nome da série. Pô, gente, não sei. Eu acho que eu devo ter visto essa série num momento diferente da minha vida. Vocês lembram que teve uma época da nossa... Da adolescência, infância de vocês, não sei a idade de vocês, né? Eu sei que a maioria tem mais ou menos a minha idade. Que, tipo assim, tinha uma época que os filmes eram sempre sobre adolescentes que eram... Na real, há muito tempo isso já acontecia, né? Mas teve um boom no cinema de adolescentes que descobrem que são de um outro mundo que eles desconhecem, eles são os escolhidos. Uma parada assim. Harry Potter, Percy Jackson, Instrumentos Mortais. Não necessariamente só nisso, mas também teve outros filmes de adolescente. Como é que é? Hunger Games também, né? Teve Crepúsculo também, que era uma adolescente e tal, aquele negócio. E aí depois saiu dessa era de filmes, entrou numa era de filmes que era filmes românticos, em que você pegava 2 pessoas e pelo menos uma delas tinha alguma doença terminal. Cara, tinha um monte. Tinha A 5 Passos de Você, A Culpa é das Estrelas. Um outro que eu esqueci o nome, mas teve outro... Mano, não, teve um do garoto que ele nasceu em Marte, na Lua, um negócio assim. Aí ele foi pra Terra encontrar uma garota, mas ele não podia ficar porque o coração dele era muito grande e não conseguia sobreviver na Terra. Ele tinha que voltar pro espaço e eles não podiam ficar juntos. Teve esse também. Cara, teve vários filmes sobre isso, mano. Que alguém ia morrer em algum momento e você tinha que aceitar, tá ligado?
Cara, foi um negócio assim, mano. Foi muito engraçado essa época. Essa classe trabalha caçando demônios e outras criaturas das sombras. E quando a mãe da protagonista desaparece, ela acaba juntando forças com o Jace, um outro Shadowhunter, para encontrar a sua progenitora. Esse filme aqui chegou com altas expectativas, tanto por parte dos fãs quanto por parte do estúdio, a Constantine Films, que tinha feito os filmes de Resident Evil lá no começo dos anos 2000. Mas vocês gostam dos filmes de Resident Evil? Sejam sinceros, vocês gostaram dos filmes da Mila? Vocês gostam desse Resident Evil? Porque assim, eu gosto, tá? Eu gosto. Eu conheço a lore do Resident Evil. Eu não lembro quase nada hoje em dia, mas eu sei a lore. Sei que o filme não tem nada a ver. Mas, cara, eu via muito Resident Evil na minha infância. Porque eu gostava muito de zumbis, qualquer coisa de zumbi, mortos-vivos, eu gostava pra caraca. Filme de zumbi, série de zumbi, desenho de zumbi, vídeo de zumbi no YouTube. Mano, eu via essa porra toda. E aí, mano, Resident Evil era o meu filme favorito, que era o filme que eu mais conhecia de de zumbi, tá ligado? Então, hoje em dia, até hoje eu gosto dos filmes. Eu sei, mano, pra mim, ó, o filme de Resident Evil bons vai até o 2. Do 3 pra frente começou a seguir um outro caminho muito estranho. Mas eu ainda gosto, mesmo sabendo que são uma porcaria, mas eu gosto. Lena Headey, Jared Harris, Lily Collins e Jamie Campbell Bower, esse era o primeiro filme planejado para uma franquia que duraria os próximos anos. Mas o filme foi muito mal recebido basicamente por geral. A crítica não gostou e os fãs menos ainda, porque essa obra divergia em muita coisa do material original, o que deixou uma galera bem mas isso é normal, né? Médio, adaptação. Esse até foi aos cinemas assistir, porém, tudo que viu foi mais do mesmo. Mais uma obra infanto-juvenil que não tinha nada de diferente a acrescentar ao gênero. Com apenas 13% de aprovação dos críticos e 58% de aprovação do público, apesar de um segundo filme ter sido anunciado, a Constantine Films reavaliou a posição dessa franquia no mercado e decidiu engavetar a obra. Te falar também que quando o crítico quer pegar no pé, os caras às vezes exageram, tá? Quando eu vi... Pô, mano, então, cara, eu acho que é isso, mano. Eu acho que eu vou ser sincero aqui com Shadowhunters, ok? Eu acho que Shadowhunters... Eu posso estar enganado, tá? Posso estar enganado. Mas eu acho que Shadowhunters chegou numa época... Nos cinemas, né? Porque os livros são um sucesso. Então, se os livros são um sucesso, é best-seller, então é bom o material, né? Mas eu acho que os filmes, a série e tal... A série pode até ter sido boa, eu não assisti, né? Mas acho que o filme, quando ele chegou no cinema, ele chegou num momento em que já tava saturado, sabe? É tipo hoje em dia filme de super-herói. A gente ficou de 2009 a 2019 vendo filmes e filmes da Marvel, e a DC também tentava fazer os filmes, né? A maioria meio qualquer coisa. Mas mesmo assim, de 2009 para 2019, 2020, foi o boom de super-heróis em Hollywood. Todo mundo tava fazendo filme de super-herói. Tinha uns filmes de super-herói até que fazia estereótipos sobre os filmes que estão sendo lançados de super-herói, por aí vai. Todo mundo entrou nessa temática por uns 10 anos. Depois disso, saturou, mano. Até eu parei de ver filme de super-herói. O último que eu vi foi o Homem-Aranha. Dos três, né, Homens-Aranha lá, porque todo mundo queria ver. Mas, cara, tá saturado. Depois disso eu não vi quase nada. Hoje em dia eu não vi nada. Só vejo se me chamarem pra ir no cinema, mano. Com muita dificuldade, ok? Eu vou. Então eu acho que Shadowhunters aí chegou assim, tá ligado? Porque tava lançando lá, lançou todos os jogos vorazes. Eu lembro que ele lançou muito depois disso. Jogos vorazes, já tinha lançado Harry Potter pra caraca, Percy Jackson, Crepúsculo, todas essas merdas assim. Aí ele chegou lá no final, o pessoal, tá chato já, né? Tá bom, né? Já cansamos dessa temática, né? Da criança que descobre o mundo mágico e aí ela tem que ser treinada e por aí vai. Até eu tô cansado disso, tá ligado? Eu só encaro Harry Potter hoje em dia porque... né? Harry Potter, mas... assim, se rolar qualquer outra coisa que envolva essa mesma temática, eu provavelmente vou ficar com muita pouca vontade de ver, ou quase nenhuma, mano. Porque já tá bom, né?
vejo 13% de aprovação lá no Rotten Tomatoes, eu acho que é uma parada inassistível, que eu sinceramente não acho que seja pra isso tudo. Bom, independente da minha opinião e da opinião dos críticos, o fato é que essa saga aqui não teve continuação nos cinemas, mas foi rebootada como série de TV e que foi relativamente bem recebida, em especial por parte do público, que acabou curtindo as 3 temporadas produzidas. Mas tem um asterisco nessa história, porque apesar das boas avaliações, pelo que eu vi, a fanbase dessa saga não chegou a uma conclusão, a um consenso sobre se o filme é melhor ou se a série é melhor. Bom, então vamos concordar que é tudo ruim, né? independente da avaliação final da fanbase, o que eu posso dizer é que essa saga era tão querida pela Constantin Films que, apesar do fracasso do filme, Instrumentos Mortais acabou ganhando um reboot com a série Shadowhunters. E é por isso, por conta desse final feliz, que ela também tá aqui na lista. Pulando de vampiro e lobisomem para apenas lobisomem e nos mantendo ainda nessa época em que parece que tudo era feito para esse tipo de temática, em 2011 chegou nas TVs Teen Wolf. Aqui eu vou ter que... Mano, eu vou ter que falar. Eu já falei e falo de novo. Eu vi Teen Wolf inteiro, ok? É uma série adolescente, como eu estava criticando nesse momento. E eu era burro velho, tá? Eu já tava no ensino médio já. Eu, inclusive, acompanhei o lançamento das últimas 2 temporadas. Eu não lembro por que eu comecei a assistir. Acho que me convenceram a assistir. Eu acabei gostando. Ok. Eu sei que a série não é lá essas coisas, mas a série é legal, tá? A série é legal. Principalmente por causa... desse personagem que tá na tela, o Styles. Se não tivesse o Styles, metade das pessoas que assistiu Teen Wolf até o final não teria passado do 2º episódio, mano. Porque esse personagem é muito bom. Série de drama sobrenatural adolescente da MTV. A história era sobre o Scott, um estudante do ensino médio que vive na Califórnia e que acaba sendo mordido por um lobisomem. Assim, o garoto passa a desenvolver habilidades sobrenaturais, mas precisa também lidar com seus instintos animalescos. E, além disso, no meio dessa história toda, ele desenvolve sentimentos pela Allison, uma garota que vem de uma família cuja missão de vida é exatamente caçar lobisomens. Ela é a Kitsune, né? Ela é a Kitsune? Acho que ela é a Kitsune, né? A Coyote é a outra garota que fica com o Styles. Eu acho que é ela. Não. Ah, não Maneiro. Mas, gente, eu vou te falar que pesquisando pra fazer esse vídeo aqui, eu vi que realmente cada um vive numa bolha completamente separada. Porque eu me lembro vagamente dessa série, das chamadas de comercial e essa coisa toda. Mas eu não fazia ideia que essa série era tão bem avaliada e que não só isso, ela tinha 6 temporadas e que todas elas foram consistentemente bem recebidas. Tô falando aqui, ó. Os metacríticos estão falando, mano. Teen Wolf é legal, cara. Apesar da temática adolescente, high school, que eu sempre detestei, a mitologia por trás de Teen Wolf é muito interessante e ela é consistente, sabe? O que eu mais acho chato, o que eu mais critico, tipo, Supernatural principalmente, é que eles colocam uma regra no universo. Tipo assim, ó, esse aqui, ó, é o coach. Esse é o coach. A arma que mata qualquer criatura. E aí passa uma temporada, eles atiram num bicho e o bicho não morre. Aí eles vêm, não, eles matam qualquer criatura, menos essas aqui. E aí, mano, a cada temporada vai surgindo mais bichos que eles não conseguem matar com o coach, até que eles jogam a arma de lado, ninguém mais usa essa merda, mano. Tá ligado? E o coach é só um exemplo, tá? Tem várias outras paradas que acontece isso. Que eles botam uma regra, depois eles tiram a regra pra ter mais monstro, mais lore pra andar a história. Mas Teen Wolf não, Teen Wolf bota a regra, ó. É assim que funciona e vai até o final da série a regra que foi estipulada. Inclusive, a série chegou a ter um final, não foi simplesmente cancelada no meio do caminho. E bem, se você tivesse... Teve filme depois. O que é que essa série rebutou? A resposta é o filme Teen Wolf dos anos 80 com o Michael J. Fox. Filme que foi traduzido pro Brasil, acreditem ou não, como O Garoto Eu sabia o nome.
do futuro. Nossa, cara. O Garoto do Futuro, caralho. A organização tava ali buscando fazer uma conexão do personagem do Michael J. Fox com o De Volta pro Futuro. Mas, meu irmão, tem nada a ver uma coisa com a outra. O Garoto do Futuro, lobisomem. A parada é sobre lobisomem, pô. Bom, o filme é dos anos 80, é feio de doer e ninguém gostou. Mas, como fez uma grana maneira na época, acabou spawnando uma franquia com desenho animado e o Garoto do Futuro 2. Teve um desenho animado disso? Cara, eles faziam desenho qualquer coisa naquela época, né, Eles velho? dobraram a aposta. Mas a sua sequência fez menos sucesso ainda do que o seu primeiro filme. Bom, essa franquia tinha virado saudade até que a MTV foi lá, resgatou, rebutou e fez uma série de TV. Tudo tava lindo, tivemos um final feliz, porém, como tava bom demais pra ser verdade, uma história bonita de redenção como é a de Teen Wolf, os executivos decidiram fazer uma coisinha. Eles pegaram essa série rebutada que tinha terminado bem e resolveram fazer uma continuação, lançando em 2023 Teen Wolf, o filme. Cara, eu não vi o filme até hoje. Até hoje eu não vi o filme do Teen Wolf. Eu sou... Como é que fala? Eu sou poser. Sequência de um seriado que tinha terminado 6 anos antes. Evidentemente que não precisava, porque a recepção dessa obra foi bem mista. Bom, o fato é que o filme o público gostou, mais ou menos, né? Há 40 anos atrás, não foi bem recebido, mas recebeu uma misericórdia e conseguiu retornar como série de TV. Agora vamos falar de um filme que, apesar de ter urso polar de armadura dourada saindo na pancada, ainda assim foi um grande fracasso. Mano, era a minha cena favorita desse filme. Você fala que vai ter isso no teu filme, eu vou lá pelo menos pra ver qual é que é essa parada. E certamente que uma outra galera também pensou assim, porque muita gente foi assistir esse filme, mas o resultado não foi maneiro não. Estrelando Nicole Kidman e Daniel Craig, A Bússola de Ouro, produção da New Line Cinema de 2007, foi um dos maiores fracassos daquele ano. O filme... Pô, mas assim, por que foi um fracasso, tá ligado? Por que será? Porque assim, eu vi A Bússola de Ouro quando eu era criança, eu gostei demais, gostei da temática, do universo, de todo o filme, do urso de armadura pica, batendo a porta de geral. E eu depois fui ver bem velho também, faz, sei lá, poucos anos que eu assisti A Bússola de Ouro e eu continuei gostando, cara. Eu não entendi por que ele foi tão mal recebido, adaptava o primeiro volume de livros da saga Fronteiras do Universo e foi produzido com a intenção de estabelecer uma trilogia nos cinemas. Esse filme foi cercado de polêmicas desde a sua produção, de interferência absurda do estúdio dentro da sala de edição, o que deixou o filme sem coerência nenhuma, até a boicote por parte de instituições religiosas na época do lançamento. Pois é, a Bússola de Ouro passou por um monte, gente. Como todo esse processo caótico não é o foco desse vídeo pra Bússola de Ouro, eu vou seguir em frente, mas tem vídeo aqui no canal explicando isso em detalhes. Nossa, deu vontade de ver esse vídeo, mas a gente vê outro dia. O filme foi sabotado pela Igreja Católica porque os vilões do livro é a igreja? Mas normal, né? Sempre foi, né? O que importa pra gente aqui é que esse filme chegou aos cinemas em meio a um turbilhão de polêmicas e também deu o que falar quando o assunto é a qualidade da sua narrativa. Isso porque A Bússola de Ouro não foi nada bem recebida pelos críticos, nem pelo público, e como o filme tinha custado 180 milhões de dólares, sem contar com o marketing, ia ter que rebolar muito pra conseguir pagar essa conta. Bom, a conta não fechou. O filme não fez dinheiro como esperado e as suas sequências nunca aconteceram. Mas como o Urso Polar de Armadura era uma ideia muito boa para simplesmente ser deixada de lado para sempre, em 2019, essa saga foi rebutada pela HBO como uma série de TV chamada His Dark Materials. Estrelando Daphne King, James McAvoy e Lin-Manuel Miranda, a série tem 3 temporadas e todas bem avaliadas lá. Porra, agora eu tô com muita vontade de ver essa série, cara. Onde é que eu vou arrumar tempo pra ver isso, mano? Lá no Rotten Tomatoes. E diferente de Shadowhunters, que eu falei anteriormente, His Dark Materials aparentemente tem um consenso maior entre a sua fanbase, que pelo que eu vi gostou mais da série do que do filme. Então, se você que tá aí e sempre quis saber exatamente o que é que acontecia no final de A Bússola de Ouro, mas não viu isso nos cinemas, His Dark Materials já foi terminada e cobriu a história dos 3 livros. Um final feliz pra esse universo aqui, começou a olhar os trancos e barrancos tropicando pra lá e pra cá, mas que agora pode finalmente descansar em paz. No começo dos anos 90 saiu uma bomba nos cinemas pela Fox, mas o que o estúdio não sabia é que, apesar das péssimas avaliações desse filme, ele seria o ponto de partida para um grande fenômeno cultural que aconteceria ali no final dos anos 90. Isso da Fox?
A Fox, filme que depois virou série. Não consigo. Quando vem a Fox na minha cabeça, eu só lembro dos Simpsons. Porque em 1992 foi lançado o filme Buffy, a Caça... Buffy, caraca, mano. Eu tenho uma curiosidade de ver Buffy, de ver a série Buffy, mano. Vampiros, filme de horror e comédia que tinha no elenco o Donald Sutherland, mais conhecido como o Snow de Jogos Vorazes. E bem, gente, eu não sei se sou eu que sou um completo ignorante e isso aqui é de conhecimento geral da nação, mas eu não fazia ideia que o seriado Buffy, a Caça-Vampiros, um fenômeno do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, era um reboot desse filme. Bom, o filme de Buffy, a Caça-Vampiros explora a história da Buffy Summers, uma adolescente que tem o seu mundo virado de cabeça para baixo quando ela conhece o Merrick, um caçador de vampiros que diz que foi enviado para treinar a garota na arte de atormentar os filhos do Drácula. O filme atormentar os filhos... Pera, é real atormentar os filhos do Drácula ou só ou palavras pra descrever os vampiros? Porque podia ser bem interessante serem filhos diretos do Drácula. Passou por uma produção turbulenta, inclusive com o roteirista principal, o Joss Whedon, saindo do projeto antes do fim das filmagens por conta de desentendimentos com a maior estrela, o Donald Sutherland. Nossa, parece ser ruim mesmo o filme, hein, mano? Não estava satisfeito com o jeito que o personagem dele foi escrito e, dizem as más línguas, reescrevia sua personalidade e até as suas falas. Além disso, o estúdio queria um filme com tom humorístico, diferente do que o Whedon buscava para esse projeto, que era algo mais sombrio e adulto. Bom, o filme tem uma avaliação bem baixa lá no Rotten Tomatoes. Falando da Buffy, sabe o que eu tenho muita vontade de ver? Uma série antiga? Eu tenho maior vontade de ver Sabrina, porque é uma série de comédia, né? Eu queria muito saber um lugar pra assistir Sabrina, mano. Eu tenho muita vontade de ver. Não o novo. O novo eu acho que eu vi 2 temporadas de Sabrina. E eu achei que, quando eu comecei a ver, eu achei que seria igual o Sabrina anterior, né? Mas o buraco é bem mais embaixo, né? Mas o Joss Whedon não se deu por vencido. Afinal, foi ele mesmo que criou o seriado de Buffy, a Caça-Vampiros, obra na qual ele conseguiu dar o tom mais sombrio que ele queria, e não só durou 6 temporadas, como de quebra ainda foi indicada a 14 Emmys e levou 2 estatuetas pra casa. Caralho, Buffy! Rapaz! Entre 97 e 2003, e virou um marco cultural que angariou milhares de fãs e é até hoje lembrada com muito carinho pelo público. Redenção em grande estilo do Joss Whedon, tá? Saiu de um filme flopadinho pra produzir uma das séries que mais faria sucesso no mundo. O cara realmente caiu pra cima. Caralho, papo reto, mano. Primeiro, pelo amor de Deus, que... É isso, gente, ó, deixa o like, se inscreve aí no canal do Conversando. Eu não conheci esse canal, estou curioso. Eu acho que tem coisas aqui que eu vou querer assistir um dia, mais uma vez. E agora eu quero muito assistir, mano. Ai, quero muito assistir várias coisas agora. Fiquei com vontade de ver Sabrina, fiquei com vontade de ver Buffy, fiquei com vontade de ver a série da Bússola de Ouro. Nossa. Só me resta tempo. Cara, eu vou ter que fazer 16 horas de live por dia, mano, pra conseguir assistir todas essas coisas.